Welcome back, guys. Let's correct the exercises. What lesson is this? Again, the same question again. One more time. What lesson is this? This is lesson 103A exercises. All right, 103, right? Exercise number 1, answers. So the exercise gives the questions and you give the answers, right? Okay. What is this class about? This class is about the giants of science. All right. What is it all about? It's all about energy. That's it. What does classical physics declare? Classical physics declares that everything is energy. What does quantum physics do? Quantum physics confirms it. That's it. Quantum physics confirms it. Confirms what? Confirms what classical physics declares. What is it? That everything is energy. Fantastic. What is the difference between classical and quantum physics? Quantum physics can explain things that classical physics can't. Who was Newton? Newton was an English scientist. Where and when was he born? Aqui já botamos a pergunta dupla, né? He was born in England in 1643. What does Newton say? Newton says that for every action, there is an equal and opposite reaction. Então, aqui, is this direct or indirect speech? It's indirect speech, right? We are saying what Newton says. This is indirect. Newton says that everything is action. Agora, se eu digo, Newton says, dois pontos, quotation marks, né? Aspas, eu estou colocando o texto que ele disse, então tá assim, direitinho, é como se ele estivesse dizendo. Agora, se eu digo, ele diz que, parece que eu é que estou dizendo. Né? Eu estou dizendo que ele diz, mas quem está dizendo sou eu. Right? Ficou clara a diferença, né? Who was Lavoisier? Lavoisier was a French scientist. Where and when was he born? He was born in Paris in 1743. What does Lavoisier say? Lavoisier says that in nature, everything transforms itself. É isso aí, né? Everything transforms itself. Why does everything transform itself? Why? Aí já quem fala, quem explica isso é outro gigante, né? Now, exercise number 2, questions. Lavoisier says that in nature, everything transforms itself. What does Lavoisier say? Aqui você pode ter colocado uma pergunta de opção. Does Lavoisier say that in nature everything transforms itself? Or in nature nothing transforms itself? Tá? Pode ter ou uma outra comparação qualquer. Darwin was an English scientist. Who was Darwin? Aqui também caberia uma pergunta de opção. Was Darwin an English or French scientist? Também dava certo, né? Darwin was an English scientist. He was born in England in 1809. Where and when was Darwin born? Aqui também caberia uma opção. Was he born in England or in France? In 1809. Também caberia uma outra opção. Was he born in England in 1809 or in 1805?
tá? Qualquer comparação também daria certo. Darwin says that everything transforms because everything evolves. Why does everything transform? Well, Lavoisier says everything transforms itself. Why? Darwin explains it. Everything transforms because everything evolves. What does Darwin say? Right? Biology shows all the changes and evolution of species. What does biology show? Não, pergunta direta. Or, what shows all the changes and evolution of species? Biology shows all the changes and evolution of species. Certo? Einstein was a German scientist. Who was Einstein? Aqui também, lógico, caberia também a opção. Was Einstein a German or an English scientist? He was born in Germany in 1879. Ou essa daqui, que é a que a gente usa no texto, no diálogo, né? Where and when was Einstein born? Ou então, uma outra de opção. Was Einstein born in Germany or in France? Também, ou pelo ano. Was Einstein born in Germany in 1879 or in 1885? Qualquer outra data, né? Einstein says that everything is energy and that's all there is to it. What does Einstein say? Tá? Também poderia colocar uma opção aqui. Does Einstein say that everything is energy or not? Or that everything is matter, né? Matéria. Is energy or is matter? Is matter. Né? Também é uma opção, também dá certo. The universe is a space-time energy field. What is the universe? Or what is a space-time energy field? A space-time energy field is the universe. As the universe is a space-time energy field, né? Que o universo um campo energético de espaço-tempo. Certo? Tudo é energia. It generates everything. What does it generate? What does this space-time energy field generate? It generates everything, tá? Então, lembra disso, né? É tudo energia. Então, o universo é um grande campo de energia, right? These were real giants of our civilization, né? Reais gigantes da nossa civilização. Who were these men? These were real giants of our civilization. Aqui dava para também fazer uma opção. Were these real giants or common people? Né? Gente comum, povo, pessoas comuns. Common people of our civilization. These were real giants of our civilization. Right? Right. Very good. Now, exercise number 3. Change from direct to indirect speech. Só para a gente praticar um pouco, né? As frases estão todas no direto, né? Tina says. 2 pontos, ó, entre aspas, é o que a Tina diz direitinho como ela diz, né? Mom is cooking dinner tonight. Agora, this is direct speech. Now, eu vou dizer o que a Tina está dizendo. Então, Tina says that her mom is cooking dinner tonight. Ó, aqui é interessante a gente observar uma coisa. Tina says that her mom. Não é ela que está falando mom. Então, se ela está falando mom, é porque ela está falando da mãe dela. Então, eu preciso colocar aqui o possessivo. Tina says that mom is cooking dinner tonight.
Tudo bem, também faz sentido, não está errado, tá? Agora, se ela diz sem o possessivo, ela está falando para o Bob, está falando para o irmão, porque ela fala mom, é a geral, não é só dela, é dele também. Então ela não precisa botar o possessivo. Agora, se ela fala para nós não somos filhos da Kathy. Então, se ela fala para nós, minha mãe está fazendo a comida, né? Porque se ela diz mom is cooking, parece que a nossa mãe está cozinhando, não é? A mãe dela não é a mesma nossa. Então, os dois casos estão corretos. Se você colocou Tina says that mom is cooking dinner tonight, aqui pode ser o Bob dizendo, né? Por isso que ele não falou do possessivo, certo? Não falou do possessivo porque a mãe não é só dela, é dele também. Alright? John says, I'm buying a new car next week. Ó, John says, I'm buying a new car next week. Ele diz. Só que se eu coloco no indirect speech, eu vou dizer que o John says, o John está dizendo que ele vai comprar um carro novo na semana que vem. Eu tenho que dizer ele. Eu não posso dizer John says that I'm buying a new car next week. Se ele disser that I'm buying, ele está falando de mim, que eu vou comprar o carro. E não é o caso. Ele está falando que eu estou dizendo que ele disse que ele vai comprar o carro. É ele que vai comprar, não sou eu, certo? Porque se eu disser John says that I'm buying a new car next week, tudo bem, não está errado. Só que aí muda o sentido. Ele está dizendo que sou eu que vou comprar. No caso aqui, o direct speech, ele está dizendo dele, né? John says, I'm buying a new car next week, tá? Então, atenção que tem essa diferença. É lógico que aqui poderia ser o I'm, eu estou, vamos supor, o John disse: você vai comprar um carro na semana que vem. Então eu disse: olha, o John disse que eu vou comprar um carro na semana que vem. Aí sim, tá falando de mim, né? Bob says, the sun is shining bright today. Bob says. Bob says that the sun is shining bright today. Tudo bem, aqui não muda porque ele está falando de uma terceira questão, né? Não é nem dele nem de mim, é do sol, né? Então não precisa de possessivo aqui. Danny says, Paul and I are going to the game with our dad. Olha só, o Danny says, Paul and I. O Danny está dizendo que o Paul e eu. Está dizendo que o Paul e ele, né? Ele está dizendo Danny, Paul and I. Então, ele está dizendo que o Paul e ele estão indo para o jogo com o pai deles. Quando eu transformo isso em indirect speech, eu tenho que acompanhar. No caso, se o Danny diz que o Paul e ele, está dizendo Paul and I, na hora que eu coloco no indirect speech, eu tenho que dizer, o Danny diz que o Paul e ele, não é? Que eu estou falando dele. Eu não estou dizendo diretamente o que ele disse. Então, eu tenho que dizer, Danny says that Paul and he are going to the game with their dad. Right? Paul and I. Paul and he. Eu estou dizendo que ele está dizendo que é o Paul e ele, não está dizendo que é o Paul e eu. Né? Ele não está dizendo que o Paul vai comigo e o pai deles pro jogo, está dizendo deles. Então, Danny says that Paul and he are going to the game with their dad. Eu não posso dizer our dad, porque eu não sou irmão do Danny, nem do Paul. Então, não pode ser o nosso pai, tem que ser o pai deles, tá? John says, my new car is going to be blue. Ó, o John tá falando do carro dele. O próximo carro dele vai ser azul. Is going to be blue. John says, my new car. Quando eu passo isso para o indirect, ele vira John says that his new car. Tá?
a gente não percebeu essa troca do direct para o indirect, porque os cientistas estavam falando de coisas do trabalho deles, não era deles. Então, não precisava mudar de quem que era. Era o trabalho que eles estavam descrevendo. Aqui não. Aqui nós estamos falando de coisas pessoais. John says, my new car is going to be blue. Então, quando eu passo isso para um discurso indireto, o John says that his new car is going to be blue. Tá? Aqui a gente percebe a diferença do discurso direto e o discurso indireto. Right? O indireto, eu estou dizendo que ele diz, então eu estou dizendo alguma coisa dele. Aí tudo tem que acompanhar. Olha essa daqui. Kathy says, Tina, I want you to set the table for lunch. Ó, a Kathy está dizendo, Tina, eu quero que você ponha a mesa para o almoço. Tina, I want you to set the table for lunch. Então, se isso aqui vai para o discurso indireto, aí a Kathy says that she wants Tina to set the table for lunch, tá? Aqui você percebe bem também. Ela está dizendo, Tina, eu quero que você arrume a mesa. Então, se eu estou dizendo indiretamente, a Kathy says que ela quer que a Tina arrume a mesa, ela não quer que eu arrume a mesa. Então, eu tenho que acompanhar. Kathy says that she wants Tina to set the table for lunch. Ficou claro, não ficou? Presta atenção para poder diferenciar o direct do indirect speech. Aqui, o contrário. Olha, change from indirect to direct speech. Aí tudo vai ter que concordar com a ideia da frase. Olha só. Bob says that he wants to have ice cream for dessert. Então, Bob says, dois pontos, abre aspas. I want to have ice cream for dessert. Tá? Aí sim, ele está dizendo que ele quer. Então, Bob says, I want to have ice cream for dessert. I want. Ele está dizendo, ó, dois pontos, eu estou colocando entre aspas. Então, é exatamente o que ele está dizendo. John says that he wants to buy a blue car. Ó, John says, dois pontos, abre aspas. I want to buy a blue car. Certo? Olha a diferença. Kathy says that she is cooking lasagna tonight. Kathy says, dois pontos, abre aspas. I am cooking lasagna tonight. Tá? Ela está dizendo, eu estou dizendo exatamente o que ela está dizendo. I am cooking. Está dizendo que ela está. Eu estou fazendo lasanha. I am. Tá? É direct speech. Mauro and Mary say that they are going to the movies. Mauro and Mary say, dois pontos, we are going to the movies. Tá? Eles estão dizendo. Então, eles estão dizendo, nós vamos ao cinema. We are going to the movies. É direct speech. Liza says that she misses Ching when he's not with her. Ó, Liza says that she misses. Então, Liza says, dois pontos. I miss Ching when he's not with me. Não é ela mesma que está dizendo. I miss Ching when he's not with me. Direct speech. All right? All right. É uma coisa diferente, né? Nós já falamos sobre isso, mas acho que a gente não esmiuçou muito, não deu muitos detalhes. Agora ficou caprichadinho. All right, let's continue. Exercise number 5. Is it direct or indirect speech? Now, you are going to classify. Classify. Is it direct or indirect? Vamos classificar. Which one is direct?
Which one is indirect speech? John says that he is coming home late tonight. Indirect. Né? Eu é que estou dizendo a coisa toda. Estou falando dele. Né? Ó, indirect speech. Mary says, I'm going shopping with my friends. Ó, entre parênteses, é ela que está dizendo. Então, direct speech. Tina says that she loves her grandma. That, indirect. Eu estou dizendo que a Tina está dizendo que ela ama a avó dela. Barbara says that she is jealous of Tina. Ó, Barbara says that she is. Então, indirect speech. Ela não está dizendo I'm. Now, Barbara says, I'm jealous of Tina. Aí sim, é direct. Ela mesma está dizendo I'm jealous of Tina. Agora, Barbara says that she is jealous of Tina. Indirect. Quem está dizendo sou eu. Right? All right. Now, exercise number 6, sentences, word order, right? Declares, energy, classical is that, physics, everything. Classical physics declares that everything is energy. Aqui, se você começar com everything is energy, that everything is energy, classical physics declares. Dá para entender, mas fica meio estranho, fica meio quebrada essa frase, tá? Melhor é na sequência sim. Action for is their reaction and every opposite equal and. For every action, there's an opposite and equal reaction. Ou invertido também dá. For every action, there's an equal and opposite reaction. Também dá, tem o mesmo sentido, tá? Deixa eu ver se dá para fazer de uma outra forma. There's an opposite or an equal or an opposite reaction for every action. Também faz sentido, tudo bem. Se você fez em outra sequência, não tem problema. Energy, he, comma, question mark, Einstein is, doesn't, that, everything says. Einstein says that everything is energy, doesn't he? What is this? Doesn't he? In grammar, das ist question tag. Very good, very good. Einstein says that everything is energy, doesn't he? Coloca negativa na primeira frase. Como é que fica? Einstein fantastic. Very good. Einstein doesn't say that everything is energy, does he? Of course he does. Yeah? Perfect. Very good. Ficou claro, não ficou? Presta atenção, porque essa questão do direct e o indirect, ele faz a diferença quando a pessoa está falando dela mesma, né? Eu digo, eu gosto de sorvete. Então, Mauro diz, dois pontos. Eu gosto de sorvete. Eu estou dizendo. Mauro diz que ele gosta de sorvete. Indirect. Certo? Então, tudo tem que acompanhar. Então, capricha aí, deixa tudo bem claro e depois volta para a gente começar a unidade nova. See you later, alligators!